Irmãos, coloquei um tema na minha mensagem, o tema é: a vontade de quem? Interrogação. Vontade de quem? E essas últimas semanas, os últimos dias, vivi um fato curioso na minha casa que me despertou para essa mensagem. A gente que ministra, né, os pastores estão aqui, sabe, a gente vive algumas coisas no nosso cotidiano que é o Espírito Santo nos despertando e nos dando palavra, alguma mensagem. Algumas nascem às vezes num sonho, numa visão, num tempo de meditação. Outras nascem de algo cotidiano, algo que a gente vive, e aí Deus vai e nos traz uma palavra. E essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nasceu assim, nasceu de uma situação cotidiana. E na verdade essa mensagem nasceu numa visão de relacionamento. Como nós temos nos relacionado com Deus? Essa é a pergunta que vem no meu coração, que veio no meu coração quando eu fui confrontado pelo Espírito Santo. Como tem sido o nosso relacionamento com o nosso Pai? Porque muitas das vezes o nosso relacionamento com Deus tem sido apenas um relacionamento, e fazemos desse relacionamento um meio de pedirmos coisas para Deus. A gente vê muitas das vezes a gente usando o relacionamento que a gente tem com Deus para solicitar, para mostrar para Ele a nossa lista, o nosso checklist de coisas que Ele precisa fazer, que Ele tem que nos entregar, que Ele tem que derramar sobre a nossa vida. E aí o nosso relacionamento com Deus muitas das vezes pode ficar restrito a isso, se a gente não vigiar, se a gente não tomar cuidado. O nosso relacionamento vai ser somente para pedir coisas, livramentos, respostas, e resposta não é em qualquer tempo não, resposta rápida. A gente quer resposta para ontem, sim ou não? A gente vive nesse mundo acelerado, e isso influencia inclusive o nosso relacionamento com Deus. E a gente quer que Deus seja fast food, a gente quer que Deus seja como entrar num drive-thru do McDonald's, e a gente simplesmente fazer um pedido no caixa eletrônico e avança um pouco com o carro e o pedido está pronto. E se a gente está no McDonald's e demora um pouquinho, a gente fica irritado. E com Deus tem sido assim. A gente às vezes vai conversando com pessoas, a gente vai percebendo que as pessoas têm tentado apressar muito as coisas que Deus tem para fazer. Deus tem coisas para fazer na sua vida, sim ou não? Deus tem coisas grandes, poderosas, mas como tem sido o seu relacionamento com Deus, ou a forma de você esperar aquilo que Deus vai decretar, ou liberar, ou entregar na sua vida? Muitas vezes a gente, nesse relacionamento com Deus, a gente reluta em aceitar quando Deus nos diz não, ou espera mais um pouco, não é o momento. A gente reluta, sim ou não? Quem aqui já relutou com Deus? Quem aqui já ficou meio que assim, nervoso com Deus, que Deus falou não vou te dar, ou Deus falou assim, espera, essa não é a hora de eu liberar isso sobre a sua vida? Quem já? Eu já, irmãos. Confessionário aqui no altar, eu já. Quem nunca? Não é assim, pastor? Quem nunca? A gente tem uma promessa, a gente tem uma palavra, a gente tem algo do céu sobre a nossa vida, a gente tem uma convicção, às vezes tem uma profecia já lançada por alguém, Deus vai fazer, e Deus vai te entregar, vai colocar na tua mão, e a gente fala, Deus, quando? Amanhã? E às vezes não é amanhã, às vezes vai levar um tempo, não sei quanto, para alguns 1 mês, para outros 6 meses, para outros 1 ano, alguns estão ainda sendo aperfeiçoados por Deus há 5 anos, 1 década, e tem palavras antigas que ainda não foram liberadas, e não está errado. O errado é quando a gente faz do nosso relacionamento com Deus apenas um lugar para reivindicar a Ele, que Ele faça rápido e faça agora. Então muitos têm feito desse relacionamento com o Senhor o lugar de pressionar Deus, o lugar de colocar Deus na parede e fazer com que Ele resolva, para que Ele cumpra não a vontade dEle, mas que cumpra a nossa vontade. E aí está o grande ponto da minha mensagem nessa noite. Quando nós estamos diante de Deus, orando, conversando com o Senhor, tem que prevalecer a vontade de quem? Ou você tem pedido para que prevaleça a vontade de quem? A sua oração, ela é movida como? Para colocar Deus na parede, Deus tem que fazer, Deus tem que me entregar, eu quero para agora? Ou você tem sabido ouvir aquilo que Deus tem falado ao seu coração, e alguma das vezes espera, porque você ainda não está pronto para receber o que eu tenho
para você. E aí, qual foi o exemplo que eu vivi? Qual foi a situação que eu vivi essa semana? A minha filha Emily, a menorzinha, está dormindo ali no colo da irmã. E aí eu posso falar tranquilo que ela não vai ouvir, porque é inteligente, de uma forma. Mas esse é o primeiro ano dela na escola, na escolinha infantil. Entrou no segundo período? Terceiro período. E está na escolinha, entrou feliz, irmãos. E todo medo de pai e mãe, quando a criança entra na escolinha, é o quê? Não vai querer. Vai fazer algum show e não vai querer entrar. Irmãos, ela foi a primeira semana, coisa linda. Deu tchau, a gente fez vídeo, meu Deus, que lindo. Aí a mãe fica chorando atrás, né? Ela foi tranquila. E aí eu fui cuidar dela, porque ela que começou a chorar. E aí tudo bem, correu tudo bem. Uma semana, 2 semanas, terceira semana, tudo certo. De repente, começou um papo lá em casa dela. Eu não vou para a escola. Como assim, filha? Eu não vou para a escola. E assim, irmãos, dessa forma, séria, eu não vou para a escola. Ah, irmão, bateu o pé, aí o negócio estreita. Quem é pai sabe. Na hora que o menino chega e bate o pé, eu não quero, eu não vou fazer. E aí aconteceu isso lá em casa, irmãos. E com a Emanuele, minha filha maior, de 12 anos, não teve isso. Então a gente não estava muito preparado para essa situação. E aí então ela bateu o pé, ela não quis ir. Aí chegou no dia seguinte, horário de levar para a escola. Irmãos, essa menina grudou na Suelen, grudou na minha esposa de uma forma que é como um velcro, assim, uma corrente, e agarrou e não queria soltar. Eu não vou para a escola. Terror, uma situação caótica. Aí a gente foi, irmãos, levamos assim mesmo, agarrada, e foi, arrastando, né? Vamos para o carro. Fomos para o carro, levei para a escola, chegou na porta da escola, um escândalo. Eu não quero para a escola. Meu Deus, irmãos, que situação é aquela? Não quis. Aí veio a psicóloga, veio a professora, isso foi pós-carnaval, quinta-feira. Faz o seguinte, são todos 2 dias de aula, quinta e sexta, vai para casa, recupera os ânimos, acalma o coração, e vai conversando com ela, mas fala com ela que segunda-feira ela não tem escolha, segunda-feira ela vai entrar, e vai entrar na marra, porque não é ela que define as coisas na casa de vocês, amém? Vamos fazer assim, ficou tranquilo, irmãos? Imagina, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda de manhã, ela estuda à tarde, não quero ir para a escola. Esse era o assunto dentro de casa. Se eu olhava para ela, não quero ir para a escola. Não, vamos brincar, não quero ir para a escola. Eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. E foi aquilo o final de semana inteiro. Deu segunda-feira, vamos para a escola. Eu não quero, mais uma vez, irmãos, o show estava armado, e eu nunca vi uma menina tão atriz como essa. E foi, irmãos, e foi na marra. Aí a Sueli não foi, a professora orientou, leva só o pai sozinho, mas vamos resolver. Peguei, levei, a equipe da escola super eficiente, veio, pegou e entrou com ela para dentro. Irmãos, passou 5 minutos, chegou uma foto no celular, ela tranquila, sentadinha lá na sala de aula, feliz, passou o dia bem, chegou no final do dia, fui pegar na escolinha, vem a Emily lá no fundo, pulando, feliz, oi papai, e filha, a escola foi boa? Foi ótima, papai. Amém. No outro dia, terça-feira, vamos para a escola? Não quero ir para a escola. Eu achando, irmãos, que a saga tinha acabado. Aí não tinha acabado. Aí você vai para a escola. Quem manda aqui é a gente. Você vai, não tem escolha. Criança tem que ir para a escola, sim ou não? Sim. Não, papai, eu não vou para a escola. E aí a gente foi com o irmão conversando, e falando. E a gente sabia, tem que ir para a escola. Não tem escolha. Todo mundo vai, sim ou não? E a gente mostrando isso para ela. Tem que ir. Terça-feira, outro show. Aí, irmãos, deu terça-feira na hora de buscar. De novo, quem vem? A Emily. E ela não anda, ela pula. Você vai ver, ela não anda. Aqui na igreja ela nunca vai estar andando normal. Ela vai estar sempre pulando. E veio pulando. Quarta-feira, irmãos, ela levanta de manhã. Mamãe, estou com tanta saudade dos meus amigos. A escola é tão boa. Eu estou assim, não acredito. É uma atriz. Já vou inscrever no Ministério de Teatro da igreja, porque já está pronta. E foi tudo tranquilo, irmãos, e está até agora tranquilo, glória a Deus por isso, amém?
testemunho aqui de um pai, testemunho de um pai, irmãos, feliz da vida, está indo todo dia. Eu quero ir para a escola, papai, eu quero ir para a escola, todos os dias agora. Mas aonde eu quero chegar? E Deus foi trazendo ao meu coração acerca disso, porque muitas das vezes, e eu estou falando de uma criança de 3 anos e meio, mas muitas das vezes, a gente vê crentes, vivendo, agindo, como uma criança de 3 anos e meio. Me permita te dizer isso. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Nós somos filhos, mas como tem sido o seu comportamento diante de Deus? Às vezes a gente está assim, dando chilique, fazendo pirraça, para Deus entregar logo aquilo que a gente quer, ou para que Deus permita que a nossa vontade prevaleça acima da dele. O que ela fez? Eu tenho uma vontade, você vai para a escola. Qual que é a vontade dela? Eu não vou para a escola. E o que ela tentou fazer? A vontade dela prevalecer sobre a nossa. Mas quem sabe o que é melhor? Os pais. Mas qual a tentativa de uma criança? Fazer com que a vontade dela prevaleça. Que é o recado dessa noite, para já abrir o seu coração, em nome de Jesus. A gente tem agido como uma criança, um bebê, que faz pirraça para que Deus permita com que a nossa vontade fique acima da dele. Mas Ele é Pai, e Ele sabe o que é melhor para mim e para você, e a vontade dEle precisa prevalecer, e ela vai prevalecer sobre a minha e sobre a sua. Amém, igreja? Porque, irmão, se a gente vive dessa forma, tentando fazer com que a nossa vontade sempre prevaleça, e a gente ignora a vontade de Deus, não procura saber qual é a vontade dEle, o que Ele quer para mim e para você, a gente vai viver tentando o tempo todo fazer com que a nossa vontade se cumpra. Vou te dar alguns exemplos bíblicos da onde isso aconteceu. O primeiro exemplo é quando a gente olha para a vida de Jonas. Jonas é um personagem muito curioso e interessante, porque o início da história dele é meio interessante, é como uma criança pirracenta de 3 anos, é ou não é, pastor Paulo? Jonas é um menino pirracento, irmãos, mas já é um cara que se olha para ele, um cara vivido, experiente, na qual Deus vai chamar. Deus chama Jonas para uma missão. Jonas, eu quero que você seja o meu instrumento em Nínive. Vai para Nínive, prega para aquele povo, eles vão se converter. Vai para lá, Jonas, prega para eles, porque a maldade deles chegou ao meu coração, chegou ao meu conhecimento, eu preciso tratar eles. Vai lá e prega para aquele povo. Essa é a mensagem de Deus, essa é a direção. Deus estava revelando o que para Jonas, irmãos? A vontade dele. Deus está falando: Jonas, eu tenho uma vontade, e a minha vontade é que você vá e pregue para os ninivitas. E aí Jonas faz o que, irmãos? Primeiro momento, Deus fala, Deus libera uma palavra e uma direção, uma ordem para Jonas. Jonas fala: Jonas, irmãos, primeiro barco que tinha, Jonas entra e vai para o outro lado. A Bíblia diz que Jonas pega um barco em direção a Tarsis, outra cidade. Ou seja, a gente olha para a vida de Jonas, e Jonas estava tentando fugir do quê? Fugir da vontade de Deus. E você vai entender como que isso conecta com a gente. Jonas estava tentando fugir da vontade de Deus. Por quê? Estudiosos e teólogos vão dizer que os ninivitas eram um povo violento, um povo muito cruel, um povo de guerra, e era um povo oposto à nação de Israel, inimigo. E então Jonas, fugindo de pregar para esse povo, era um recado para Deus, falando: Deus, eu não concordo que esse povo seja salvo, esse povo é ruim, esse povo é cruel, esse povo está em guerra contra a gente, esse povo não nos respeita, eu não concordo que esse povo seja alvo da tua graça, nem da tua misericórdia. Esse é o recado que Jonas está enviando para Deus, quando ele foge da vontade declarada de Deus para ele. Deus falou: Jonas, eu quero que você vá. Jonas, eu não vou para a escola. Mas Deus é quem? É Pai. Deus é autoridade. E Ele está falando para Jonas: eu vou te usar. Irmãos, o mais interessante é que a história de Jonas nos mostra que a gente, querendo ou não querendo, no final, a gente vai ter que fazer o que Deus pediu. Não adianta fugir, não adianta dar meia volta, não adianta rolar no chão e fazer pirraça. Quem já viu criança no shopping fazendo pirraça? Adianta ou não adianta? Não adianta nada, irmãos. É perigoso tomar uma coça depois ainda. Não adianta.
e às vezes a gente age igualzinho. Jonas tinha uma direção: vai, prega para os ninivitas, ministra sobre eles. Mas Jonas vai fugir do compromisso, Jonas vai fugir da vontade de Deus. Jonas não podia admitir que um povo tão cruel fosse salvo. Jonas é todo aquele que acha que Deus está errando. Deus errou, Deus não tem que salvar esse povo. Jonas é todo aquele que acha que Deus está errando. O recado de Jonas para Deus é: Deus, você errou, tanto em me escolher, quanto em querer salvar esse tipo de gente aí. Essa é a mensagem de Jonas, irmãos, para Deus. Sabe o destino de alguém assim? Tempestade, boca de peixe, e vai ter que cumprir a vontade de Deus. Tempestade, boca de peixe, e no final ainda vai ter que cumprir. Era muito mais fácil cumprir direto, sim ou não? Mas enfrentou tempestade, enfrentou boca de peixe. Talvez você está enfrentando tempestades hoje na sua vida. Talvez você está num lugar de solidão, como na boca de um peixe, porque você está tentando fugir daquilo que Deus já falou para você fazer, do que Deus chamou para você fazer, do lugar que Deus mandou você estar, da posição que Deus mandou você ocupar, daquilo que Ele deu ordem para que você pudesse cumprir. E aí a gente vai fugindo, a gente vai se esquivando daquilo que Deus está falando para a gente fazer. E aí vem uma tempestade, a gente fala: meu Deus, o que é isso? Aí da tempestade a gente vai para um lugar de solidão, dentro da boca do peixe, não tem amizade, não tem ninguém, parece estar sozinho. Aí vai pedir libertação: oh Deus, me livra da boca do peixe. É o Jonas dentro da barriga do peixe pedindo: oh Deus, me liberta daqui, oh Deus, me tira desse lugar. Mas quem entrou nesse lugar, irmãos? O próprio Jonas. É a gente, irmãos, lutando contra a vontade de Deus. É assim ou não é? Sabe o que é isso nos dias de hoje? É alguém que evita pregar para uma pessoa que precisa de Deus só porque não gosta dela. E Deus está te falando: eu vou te usar para ganhar o teu vizinho. Eu não suporto esse vizinho. E Deus está te falando: é você que vai ganhar o teu vizinho. Mas eu não suporto esse vizinho, eu tenho um ranço desse vizinho, eu odeio esse vizinho. Mas Deus já está te falando há muito tempo: eu te coloquei nessa casa, nesse bairro, nessa rua, para você ganhar o seu vizinho. Aí sua casa está numa luta, está numa guerra, está numa loucura, por causa de uma vontade de Deus que você não cumpriu. Ganha o teu vizinho. Prega para esse amigo, prega para esse parente: eu quero salvar essa casa, eu quero salvar essa pessoa. É o que Deus está falando com Jonas: eu quero te usar, eu quero salvar alguém, eu vou te usar, é eu que estou te mandando. Vou para Tarsis, vou para outro lugar. É a pessoa falando com Deus: Deus, eu não quero saber da tua vontade, é a minha vontade que prevalece, e eu não gosto, e é isso mesmo. Minha vida, minhas regras, minha casa, minhas regras, meu ministério, minhas regras, meu chamado, minhas regras. Mas Deus está te falando, irmãos, e você está lutando contra Deus. Deus está falando: tem jeito para esse casamento. E Ele está falando: me arruma logo a carta de divórcio. Mas Deus está falando: eu quero restaurar, eu quero fazer de novo. Eu tenho um jeito para essa casa, eu tenho um jeito para esse relacionamento, eu vou consertar o casamento. Você está falando: não, eu quero divórcio. Mas Deus está falando, Deus está usando pregador, usando profeta, usando gente de Deus, está falando diretamente com você. Eu sou um Deus que restaura, eu sou um Deus que recomeça, eu sou um Deus que faz tudo novo. Ele está falando: não, eu não quero. Lutando contra a vontade de Deus. Mas Deus está falando que pode, irmãos, e Ele pode. O divórcio nunca será a melhor solução, ele é a pior de todas. A melhor solução é escutar Deus e ver como que Ele vai fazer para restaurar a tua casa. Ele é poderoso. Amém ou não amém? Irmãos, essa é uma palavra de cuidado com você, com a gente. Essa é uma palavra que Deus falou no meu coração: cuidado comigo. Deus está falando: tem jeito para o seu filho. Tem pai e mãe falando assim: eu desisto, não tem jeito para esse menino mais. Já entreguei para Deus. Nem entregou para Deus nada, irmãos. Que tivesse entregado para Deus mesmo. Tem uns jargões que a gente costuma falar, irmãos, que são perigosíssimos.
Entrega então de verdade para Deus, você vai ver o que Ele vai fazer na vida desse menino, dessa menina. Mas deixa Deus fazer, deixa Deus entrar e fazer, não coloca sua mão não, deixa Deus entrar e fazer. Isso é síndrome de Jonas no nosso meio, síndrome de Jonas. A vontade de Deus é restaurar, a vontade de Deus é recomeçar, mas a sua vontade é enterrar. Quem nunca, irmãos? Deus está falando, eu ainda quero te usar no altar. Aí você está falando, Deus, mas minhas frustrações, a minha, não quero, não vou pisar no altar nunca. E bate o pé com Deus. Eu quero te usar ainda, eu vou colocar fogo nos teus lábios, eu vou colocar fogo nas tuas mãos, você vai ser instrumento de cura, você vai ser instrumento de libertação. Ah, Deus, eu não quero. E bate o pé e faz pirraça. É Jonas, síndrome de Jonas. Quer ver outro, irmãos, complicado? Saul. É um outro oposto, um outro lado da moeda, mas que fez praticamente a mesma coisa. Jonas recebeu uma palavra de Deus, vai e faz. Saul, havia uma direção já estabelecida na época dele, diferente. Deus chega e fala, vai e faz, é a voz de Deus falando. Saul é o cara que já tem algo estabelecido, tem uma forma de ser feita, é a palavra escrita. Existem várias formas de Deus falar, duas delas eu quero me ater hoje. A primeira é quando Deus fala diretamente, Ele falou com Jonas. A segunda é quando já está escrito, está na palavra. Então, a vontade de Deus pode vir para você através da voz dEle, e também pode vir já decretada nesse livro. Aqui não é um livro qualquer, irmãos, aqui é o livro da vontade de Deus. A vontade de Deus já está decretada aqui nesse livro. Essa é a palavra dEle, é a vontade dEle explícita para nós. E na época de Saul a mesma coisa, havia uma forma de se fazer as coisas, existia uma forma de fazer sacrifício, já era decretado, era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que o responsável pelo ofício sacerdotal fizesse o sacrifício. E aí então Saul chega no momento, precisando fazer um sacrifício, tem que esperar Samuel chegar, tem que esperar o profeta Samuel chegar. Dá um dia nada, dá 2 dias nada, aí já vem o espírito da criança de 3 anos fazendo pirraça dentro dele. Eu quero para hoje, eu quero para ontem, está demorando. Já viu criança quando sabe que vai chegando o aniversário e fica insistindo para o pai revelar o que vai dar de aniversário antes do dia do aniversário? É Saul, o ansioso, o inquieto, que quer tudo para ontem, que quer tudo agora, tem que ser agora, se não for agora eu não quero. 3 dias nada, 4 dias, cadê Samuel? 5 dias, cadê Samuel? 6 dias, tem que fazer sacrifício. 7 dias, Samuel não chega. Aí Saul, quer saber, eu vou resolver esse trem aqui, me dá o sacrifício aí, eu vou fazer, resolvo aqui tudo. A vontade de Deus que fique para lá, eu vou fazer aqui do meu jeito. A vontade de Deus já estava escrita, declarada, decretada. Saul, pela sua ansiedade, pela sua inquietação em esperar o tempo de Deus, vai colocar a mão naquilo que não era para colocar, vai fazer aquilo que não era para fazer. O resultado de Jonas foi tempestade, boca de peixe. Resultado na vida de Saul, Samuel chega. O que é isso? Você descumpriu a vontade de Deus, é decretado então o fim do teu reino. Aquilo que o próprio Deus te chamou, é decretado que o próprio Deus colocará fim. Por quê? Porque Saul deu um jeitinho. E no Brasil a gente tem o costume de ouvir isso muito. Vou dar um jeito, eu vou dar um jeitinho e vai acontecer. Não, tem o processo certo, o processo é por aqui. Não, mas eu vou dar um jeitinho e vou chegar lá. Não, eu vou dar um jeitinho e vou fazer acontecer mais rápido. Não, vai demorar 3 meses para ser liberado. Não, eu vou dar um jeitinho, libera com 1 semana. E aí depois dá tudo errado, aquilo que era prometido é cancelado. Por quê? Demos um jeitinho. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos parar de dar jeitinho nas coisas que tem que ser feitas da forma que tem que ser feitas, em tudo, não só na igreja, mas no seu trabalho, mas na sua família, nos negócios, tudo aquilo que você for fazer na justiça, tudo tem um meio, não tem, pastor Wellington? Tudo tem uma forma, um modus operandi, não é? Uma forma de fazer.
tudo tem um meio de ser feito, tem um caminho, mas a gente sabe que muitas das vezes tem um jeitinho, e aí tem crente se corrompendo para dar jeitinho, tem crente enfiando no meio de corrupção para dar um jeitinho, para acelerar um pouco, aí no final, aparentemente dá certo, aí depois vem algo que acontece e não sabe por quê. Irmãos, estou te explicando por que acontece, é por isso, síndrome de Saul. A síndrome do Saul é quando Deus tem uma direção clara, Deus já escreveu a vontade dele, Deus já está falando, olha, adultério é pecado, mas dá um jeitinho, Deus está falando que vício é pecado, mas dá um jeitinho, Deus está falando que mentir é pecado, mas eu dou um jeitinho, Deus está falando que se corromper é pecado, mas eu dou um jeitinho, Deus está falando que sexo fora do casamento é pecado, mas eu dou um jeitinho, Deus está falando que tanta coisa é errada, mas eu dou um jeitinho, e acho que está tudo certo, porque está dando tudo certo, as coisas estão caminhando. Já era de conhecimento de Saul, estava escrito, é o responsável pelo ofício sacerdotal que faz o sacrifício. Saul sabia disso. Em 1 Samuel 13, ele não espera Samuel, toma a decisão sozinho, ansioso. Irmãos, deixa eu te falar algo, ansiedade descontrolada provoca inversão de papéis. Ou faz com que a pessoa se sinta no direito de fazer a todo custo a sua própria vontade. Samuel chega e declara para Saul, você perdeu o reino, por não esperar. Meu Deus, irmão, isso é muito sério, isso é muito sério. Saul, você perdeu o reino, por não saber esperar. Isso acontece demais hoje, irmãos. A vontade de Deus já está decretada, como Deus quer que faça, como tem que fazer, como tem que agir, como tem que comportar, como tem que ser, mas a gente vem dar um jeitinho. Quer anotar outra coisa no seu coração? A impaciência e a desonra à vontade de Deus tem a capacidade de destruir promessas. Qual que é a promessa sobre Saul? Rei. Não estava declarado, quando Deus prometeu para ele o reinado, o tempo que ele seria destituído. Normalmente, o reino é passado de geração em geração. O rei morre, quem entra na sucessão? O filho. O príncipe então é colocado como rei. Essa é a ordem de um reinado. Mas Saul não. Saul é deposto, por causa que ele não soube esperar. A ansiedade, ou dar um jeitinho nas coisas, pode colocar fim em uma promessa. E tem muita promessa, irmãos, aí que tem gente ainda esperando ela acontecer, mas por causa de algo, porque não soube esperar, já queimou as etapas. A vontade de Deus, irmãos, precisa ser soberana, e não a nossa. Quem sabe a hora certa de tudo é Deus, não nós, não a gente. Saul também é essa criança birrenta, que quer tudo na sua hora e no seu jeito. Eu quero agora, eu quero assim, Deus tem que fazer, me dá, me dá, me dá, me dá. Tem que ser assim, igualzinho minha filha de 3 anos. Mas a gente vai, a partir de hoje, ser crente maduro, amém, irmãos? Essa palavra é para te amadurecer, essa palavra é para te fazer crescer, essa palavra é para você entender, irmãos, que no reino de Deus prevalece a vontade de Deus, e você vai ver como que é bom a vontade de Deus se manifesta na nossa vida. Aí tem o meu terceiro exemplo. Primeiro é Jonas, segundo é Saul, terceiro, Jesus. Aí é sensacional. Jesus, irmãos, em vez de pedir que Deus faça a sua vontade, Lucas 22, 42, se puder colocar no telão, Lucas 22, 42, esse texto é incrível. Olha aí, irmãos, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Irmãos, olha isso, qual o nosso modelo? Jesus. Jesus no lugar de maior pressão da sua vida, o lugar mais complicado, irmãos. Jonas não viveu pressão,
como Jesus, Saul não viveu pressão como Jesus, ninguém viveu pressão como Jesus. O maior pressionado de todos é Jesus. Ele está no Getsemane, no jardim do Getsemane, e ali ele está vivendo a maior pressão da sua vida, e ele está orando o quê? Sobretudo, seja feita a tua vontade. Deixa eu te conectar com algo. O jardim do Getsemane está localizado ao pé do Monte das Oliveiras. Então a gente tem, na geografia do local, a gente tem Jerusalém, o portão dourado, o muro de Jerusalém com o portão dourado, de um lado. Nós temos aqui abaixo o Monte das Oliveiras, o jardim do Getsemane, e logo acima o Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, Jerusalém. No vale, nós temos o jardim do Getsemane, ele está nessa localização. E ali, logo após o Monte das Oliveiras, nós temos o deserto da Judeia. Essa é a geografia do local. Então, nós vamos entender que o Getsemane está nesse lugar, entre Jerusalém e o deserto. Essa é a geografia do local. A gente vai ver isso lá. O jardim está num vale. Logo depois do Monte das Oliveiras, tem o deserto. E então, irmãos, a gente vai ver que Jesus está ali agora. Jesus está naquele lugar. E a gente vai entender que a vontade de Deus, por mais que a gente considere ela difícil, ou talvez pesada, certamente é a melhor escolha para a gente seguir. Jesus estava naquele lugar, e a vontade de Deus foi decretada sobre ele, sobre Jesus. Quem entregou Jesus? Deus, porque ele entregou seu Filho unigênito. Quem entregou? Deus. Então é a vontade de quem? Deus, ok? Deus entrega Jesus. A vontade humana de Jesus qual é? Se possível for, afasta de mim este cálice. Aí vem o ponto chave da minha mensagem. É errado ter vontade? É errado, Kelly? É errado, Márcia? É errado, Kelly? Não. É errado, igreja, ter vontade? Jesus no Getsemane teve vontade. Qual a vontade dele? Afasta de mim esse cálice. Mas não é uma ordem. Se possível. Se possível for, afasta de mim este cálice. O que é cálice, irmãos? Cálice era a concentração da ira de Deus, que estaria sobre Jesus, por causa de todo o pecado da humanidade. Então todo o peso que ele estaria vivendo era realmente algo muito forte. A oração modelo de Jesus precisa estar na nossa vida. Sobretudo, Senhor, não seja feita a minha vontade. Então, igreja, não importa a minha vontade, quando a vontade de Deus já foi falada na nossa vida, ou quando já foi decretada nesta palavra, no fim, no ponto ápice da vida de Jesus, pronto para viver a vontade do Pai, morrer na cruz, ele vai orar: Senhor, a minha vontade é largar tudo. E sabe por quê, irmãos? Lembra da geografia do lugar? Vários condenados à morte ou à prisão fugiam pelo jardim do Getsemane. É legal que quando a gente está em Israel, eles contam algumas histórias, e aquela é uma rota de fuga de muitos que estão condenados à prisão ou à morte, porque é um vale, está saindo de Jerusalém, e é um vale, é o momento, é o local propício para fugir para o deserto. E aí o exército já não pega mais, foge e some. Então ali já era um local que é considerado por muitos o vale da decisão. Vivo ou não vivo a vontade de Deus? E eu creio que hoje é uma noite, que é a noite da decisão, é o vale da decisão para muitos de nós. Deus já está te falando: eu quero te usar, eu quero fazer, eu quero que você vai para lá, eu quero que você vai para cá, eu quero que você volta, eu quero que você vai, eu quero assim. Deus está falando, Ele tem a vontade dele sobre você. E você está como um fugitivo, tentando arrumar um deserto para poder sair da vontade de Deus. Mas Jesus está onde? No jardim do Getsemane, o vale da decisão, o lugar de decidir. Ele poderia fazer como Jonas e escapar para o deserto. Jonas pegou um barco para Tarsis, fugindo da vontade. Jesus estava no local, estou te mostrando isso, que ele poderia decidir, pegar tudo e fugir para o deserto, fugir da vontade de Deus. Poderia fazer como Saul? Poderia. Ele tinha autoridade para poder fazer do jeito dele.
ele tinha autoridade para fazer com que o cálice não se cumprisse naquela hora. Ele tinha autoridade, ele era Deus, ele tinha todo o poder. Mas ele decide seguir fielmente a vontade do seu Pai. Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos. Todos nós passamos na nossa vida por vários vales da decisão. A minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade ou a vontade de Deus? E às vezes a gente ora e ora errado. Deus cumpra a minha vontade. Deus faça como eu quero. Faça isso, faça aquilo. Cumpra a minha vontade. A grande questão dessa mensagem hoje é: como nós temos se relacionado com Deus? Buscando a vontade dEle ou apenas tentando convencê-lo de fazer a nossa? Como a gente tem vivido? Muitos oram, mas poucos estão dispostos a ouvir o que Deus tem para dizer. E o nosso maior desafio na vida cristã é a gente simplesmente viver a plena, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, confiando que os seus planos são maiores e são melhores sobre a nossa vida. Se Jonas e Saul são exemplos de que fugiram, negligenciaram a vontade de Deus, nos leva ao lugar de tempestade ou de ruína, a Abraão também nos ensina, porque às vezes a gente vai falar, mas Jesus é Deus, para ele é mais fácil. Então eu vou te mostrar, porque Abraão também nos ensina que quando eu me submeto à vontade de Deus, Deus me pedindo para entregar o que eu tenho de mais precioso, o que ele me pede é de muito valor, mas Abraão leva sem questionar, e isso também me permite desfrutar de um Deus provedor, porque a vontade dele é maior do que a minha, é melhor do que a minha, é muito soberana, muito melhor do que a que eu tenho. Noé também nos ensina que obedecer à vontade de Deus, fazendo tudo o que ele manda, mesmo parecendo loucura, mesmo parecendo humanamente esquisito, isso me permite desfrutar de um Deus salvador. Na Bíblia também Josué nos ensina que obedecer à vontade de Deus, mesmo fora da lógica humana, porque como pode vencer o inimigo rodeando 7 dias uma muralha? O que adianta pegar e quebrar um cântaro com fogo, quebrar um candeeiro e gritar numa muralha, irmãos, que era intransponível, humanamente sem lógica? Mas o Josué nos ensina que quando eu obedeço à voz de Deus sem questionar, a direção que Deus me dá, me permite desfrutar de um Deus que me faz mais do que vencedor. Eu não sei o que Deus tem te pedido, mas hoje, a chamada para a gente é: vamos decidir viver o que Deus quer que a gente viva. Vamos decidir viver o que Deus quer que a gente viva, mesmo que pareça loucura, mesmo que seja contra aquilo que você quer, mesmo que seja para falar com alguém que você não gosta, mesmo que seja para restaurar aquilo que você quer enterrar, mesmo que seja para resolver algo que você quer esquecer, mesmo que seja isso, mesmo que você tenha medo, contra a sua vontade, mas se Ele falou, se Ele disse, por mais que você queira fugir, que prevaleça a vontade dEle. Sobretudo, não seja feita a nossa vontade, mas a vontade dEle, igreja. Olha para quem está do seu lado e fala assim: quem tem que prevalecer é a vontade de Deus, não a sua. Amém ou não amém? Ter vontades, eu vou fechar. Ter vontades e apresentá-las a Deus não é um problema. O problema é querer que a nossa vontade prevaleça sobre a dEle. Ter vontades não é problema, Jesus teve. O problema é querer que a nossa vontade esteja acima da dele. E o pior, tentar obrigar Deus. Deus, você tem que fazer. Tem gente que fala, irmãos, Deus, se você não fizer, eu saio da igreja. Oh. Jesus certa vez disse: minha palavra é dura demais. É a vontade dele, irmãos, que tem que prevalecer. Agora, lembra como eu comecei essa mensagem? Mateus 7,11. Mateus 7,11 é lindo, irmãos. É para fechar essa mensagem, é para abrir e é para fechar. Se vós,
que sois maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, imagina Deus, que está nos céus, vosso Pai, o que Ele pode dar para você? Sabe o que é isso? Vontade. A gente é mau, pecador, e a gente sabe agradar os nossos filhos, a gente sabe dar um presente que deixa eles felizes. Eu sei o que deixa a Emily feliz, a Emanuele feliz. Todo aniversário ficam felizes, sim ou não? Glória a Deus, que a gente tem a oportunidade de abençoar os nossos filhos. Imagina Deus, que está nos céus, que é o teu Pai. Ele é o teu Pai, igreja. Ele sabe o que você precisa, a hora que você precisa, do jeito que você precisa. O que Ele tem para você é muito maior, e é muito maior do que você pode imaginar, porque a vontade dEle é boa, é perfeita, é agradável. Ele é teu Pai. Se nós sabemos presentear uns aos outros, quiçá Ele, que é o Todo-Poderoso e que te conhece desde o dia que você nasceu, antes disso, desde você ser formado no ventre da tua mãe, Ele sabe. Ele sabe. Então, como que a gente vai fechar? Orando: Deus, eu não sei de nada, é o Senhor que sabe todas as coisas. Irmãos, a gente não sabe o que a gente precisa, a gente não sabe se agora é a hora certa, quem sabe é Deus. Vamos orar assim? Fique sobre seus pés.